eu estava na universidade, que eu tive que, no último período, fazer o estágio, eu descobri ali que eu seria a pessoa mais infeliz da face da terra se eu fosse passar o resto da minha vida atrás de um computador e dando telefonema para as pessoas. Eu não fui chamado para aquilo ali. Então, quando você descobre a vocação que Deus tem para você e você exercita a vocação que Deus te deu, a gente, irmãos, faz com prazer. A gente faz com prazer. Aquilo ali nos cansa? Cansa, mas a gente tem uma satisfação em fazer aquilo ali. Então, qual é a perspectiva que o cristão tem sobre o trabalho? Também iremos aprender nessa lição o que a Bíblia ensina sobre a liderança profissional, ou seja, dentro de uma repartição que nós trabalhamos e assumimos um papel de liderança, o que é que a Bíblia nos orienta nesse relacionamento como patrões, diante dos nossos empregados, diante daqueles que vão receber ordem da nossa parte. E também iremos, por fim, ver as implicações da fé cristã na vida profissionais. O que é que isso implica? Muita coisa, né, meus irmãos? Muita coisa. Às vezes o patrão diz para você assim, diz que eu não estou não. E aí você tem que mentir. Eu já vi irmãos, aqui, inclusive aqui entre nós, em conflito por conta disso. Porque tem que assumir uma postura que vai contra a consciência deles. Irmão, você sabe que não deveria fazer aquilo ali, você tem que fazer porque o patrão está mandando. E agora? E os seus valores? E a sua consciência? E a sua vida com Deus? Né? Então, Pedro nos lembra, não Pedro aqui, nosso irmão, mas Pedro da Bíblia, ele diz o que diante daqueles que queriam fazer com que o evangelho se calasse? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, a nossa fé tem implicações éticas, morais, né, no nosso trabalho. E a gente vai ver essas implicações aqui nessa noite, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Olhem aí na lição, o ponto 1, o trabalho na perspectiva cristã. Eu queria começar com uma frase que está logo no início aí do primeiro parágrafo. Ele diz assim, na página 34. O cristianismo não pretende ser uma religião de fim de semana, mas da semana toda. O autor ele coloca essa frase para enfatizar o seguinte, que ser cristão de verdade não é vir no fim de semana para a igreja, oferecer um culto a Deus e no restante da semana viver testemunhando, dando um testemunho que não honra a Deus, que não glorifica a Deus. O cristianismo nos chama a ter uma vida completamente dada ao Senhor, onde tudo o que fazemos e em todo momento, seja na segunda, terça, quarta, quinta, até o domingo, de domingo a domingo, fazemos para que Deus seja glorificado. Como eu falei para vocês inicialmente, há pessoas que elas dividem, elas fragmentam a vida e dizem assim, olha, tem algumas coisas que são para Deus, mas tem outras coisas que Deus não tem que interferir aqui não, né? Deus tem que interferir nas coisas religiosas, mas nas coisas da vida não. Isso é um grande equívoco. Meus irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus que trabalha. E aí eu queria que você lembrasse comigo que quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 27, o que é que nós vemos lá? Um Deus que trabalha, um Deus que estava chamando e trazendo à existência as coisas que não existiam, um Deus que sustenta e é sustentador de todas as coisas. Irmãos, Ele fala com o poder da sua palavra, Ele sustenta tudo que acontece aqui no universo. É um Deus que está constantemente trabalhando. Agora, a palavra do Senhor também nos mostra uma coisa que precisamos aprender com o nosso Deus, que o nosso Deus também é um Deus que descansa. É um Deus que para o seu trabalho, né, em algum momento e usufrui do fruto do seu trabalho. Às vezes a gente vive numa correria tão grande profissionalmente, acorda de manhã, chega em casa exausto, cansado, e fica isso de domingo a domingo, né, nessa vida frenética, louca, e aí o corpo começa a dar sinais. Você começa a esquecer as coisas, começa a aparecer algumas dores aqui, outras dores ali, e você percebe que tem algo que não está funcionando correto. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra que o nosso Deus é um Deus que trabalha constantemente.
Inclusive, Moisés vai dizer que Deus é o modelo do nosso trabalho. Quer ver? Abram a Bíblia de vocês e me ajudem, por favor. Êxodo capítulo 20, versículos 10 e 11. Vejam como Moisés se refere a Deus e mostra que Deus nos ensina a ter o momento do trabalho e o momento também do descanso. Por favor, quem encontrou, leia. Êxodo 20, versículos 10 a 11. 10 e 11, por favor. Qual é a motivação para os servos pararem o trabalho, para os empregados não trabalharem? Qual é a motivação, irmãos, que ele dá? Porque em 6 dias o Senhor trabalhou e no 7º ele descansou. Quem é esse padrão para o nosso trabalho, para aquilo que fazemos na nossa semana? Deus. Agora, o que é que o pecado faz? O pecado diz a você que você precisa trabalhar 7 dias, você não pode ter um momento para parar, não. Né? Aí, numa sociedade secularizada como a nossa, né, o domingo, ninguém respeita mais o domingo. Né? Antigamente, eu lembro, nas cidades do interior ainda é muito comum, domingo para tudo. Né? Domingo, e se for uma cidade assim, muito católica, aí é que para mesmo, para tudo, não funciona nada, está tudo fechado lá, domingo é um domingo de parar, é um domingo do descanso. Né? Mas aqui na capital, não. Meus irmãos, tem gente que trabalha em shopping, por exemplo, que pega, irmãos, de domingo a domingo. E chega lá, todo dia a pessoa está lá. E aí, às vezes, há aquela ideia de que eu preciso trabalhar de domingo a domingo, que eu vou enriquecer. Essas pessoas não se dão conta de que estão definhando fisicamente, psicologicamente desgastadas, exaustas. Meus queridos irmãos, Deus é sábio. E se nós olharmos para o nosso Deus e aprendermos com Ele, a gente vai ter o nosso momento de pisar no freio. Talvez não seja o domingo para você, deveria ser, porque o domingo é o dia do Senhor. O domingo é dia de nós exercermos atos de misericórdia, de praticarmos a nossa comunhão como igreja, estarmos juntos, priorizando nesse momento. Mas, meus queridos irmãos, a gente tem que ter um dia para descansar. A gente tem que ter um dia que a gente pisar no freio e dizer, não, hoje eu não vou me atarefar, hoje eu não vou me estressar. E eu sei que você, assim como eu, nós somos tentados. Lá em casa, eu digo, segunda-feira eu não saio de casa. É sério, irmão, se eu pudesse, segunda-feira eu não pisava em lugar nenhum, ficava em casa o tempo todo, eu digo até a Mirélia. E uma coisa que eu sinto é o seguinte, toda segunda-feira que eu não paro, irmãos, é como se a semana passasse para mim pesada, né, porque eu não parei, eu não descansei. Agora, quem é que nos ensina isso? O nosso Deus, irmãos. Deus trabalhou em 6 dias e no 7º Ele descansou. Mas a gente quer trabalhar de domingo a domingo, a gente não quer reservar o dia para o nosso descanso. Detalhe, esse dia do descanso não é um dia para você ficar só, dormindo o dia todinho, não é isso. O dia do descanso é o dia de você usufruir daquilo que Deus tem te dado. O domingo é aquele dia em que você construiu aquela piscina na sua casa e você vai fazer o quê? Você vai tomar banho nela. Você vai usufruir dela. Domingo é aquele dia que você passou a semana todinha, comprou 1 quilo de carne ali, um feijãozinho ali, um queijo acolá, aí você vai fazer um rubacão para comer esse rubacão no domingo. Não é para ficar sem fazer nada, é para você comer, para você usufruir do trabalho que Deus te deu. Usufrua dele, porque não é sábio, meus queridos irmãos, trabalhar de forma exaustiva sem usufruir do fruto do nosso trabalho, não é sábio. O próprio Jesus nos ensina, irmãos, que ter uma vida profissional faz parte da vida cristã, ter um trabalho faz parte da vida cristã. Jesus, ele assumiu a profissão de seu pai. Qual era a profissão de seu pai José? Carpinteiro, né? Ele também foi carpinteiro. Quer ver? Leiam aí Marcos capítulo 6, versículo 3.
Se alguém um dia perguntar a você qual é a profissão de Jesus, você vai dizer, ele é carpinteiro, e a Bíblia diz, olha aqui o texto, né? Por favor, Marcos 6,3. Pode ler quem encontrou. Marcos 6,3. Não é este, né? Não é este o carpinteiro, ou seja, Jesus é identificado pela sua profissão. E isso é até curioso porque ainda hoje é assim. Você sabe por que a gente é identificado pela nossa profissão? Por que as pessoas perguntam logo, o que é que você faz? O que é que você faz na vida, né? Há uma preocupação. Começa a se relacionar com alguém, conhece alguém, a pessoa pergunta logo isso. Porque, irmãos, a nossa profissão, ela consome boa parte do nosso tempo e da nossa vida. No nosso sistema, na nossa sociedade, você passa 8 horas dedicada ao seu trabalho, né? Então, isso diz muito de você. E aí as pessoas perguntam, o que é que você faz, né? Elas já perguntam porque aqui seu trabalho vai dizer um pouco mais de quem você é. As Escrituras, meus irmãos, nos mostram que o ser humano ele foi feito para trabalhar, que o trabalho não é fruto do diabo. O diabo diz, agora eu vou colocar sobre você o trabalho, você vai ter que trabalhar. Antes do pecado, a gente teria que trabalhar lá no Jardim do Éden, e os desígnios originais de Deus para o homem, quais foram? Você vai cultivar o jardim, você vai cuidar do jardim, ou seja, você vai trabalhar. Agora, nós também não podemos esquecer um detalhe, que depois que o pecado entra no mundo, o trabalho se torna difícil, né? Para a mulher, as dores de parto aumentam, as tuas dores serão multiplicadas, ou seja, você sentiria alguma dor, mas agora aumentaria a sua dor, e para o homem, você agora vai ter que comer do seu trabalho, você vai ter que arrancar os abrolhos, os espinheiros que estão no chão, no solo, porque agora o trabalho vai ficar mais difícil para você. Então, o pecado afeta também o trabalho, e o trabalho, né, se torna mais difícil, mas o trabalho não foi criado pelo diabo, o trabalho foi criado por Deus. O trabalho faz parte daquilo que Deus tem para nós. Inclusive, a gente vai ver mais adiante, irmãos, que a preguiça é condenada por Deus. O que é que Salomão exorta? Vai ter com as formigas preguiçoso. E você sabe por que ele diz isso? Ele diz isso porque as formigas são previdentes. As formigas trabalham, ajuntando no verão, para que quando chegar o inverno, os dias difíceis, ela está agora com o quê? Com comida, ela tem como sobreviver. Formiga é previdente. E aí o preguiçoso acha que a vida vai ser sempre do mesmo jeito. Não, está tudo tranquilo, vai ser sempre assim. Ele não pensa que um dia ele vai envelhecer, que ele vai precisar de alguém para lhe sustentar, de alguma fonte de renda. Ele não tem previdência, né? Ele não tem, não é previdência social não, viu? Mas previdência é olhar para o futuro e se preparar agora para o futuro que virá. Então, a preguiça, ela é exortada nas Escrituras, ela não é apoiada por Deus. Deus não apoia o preguiçoso, aquele que vive com as pernas para o ar, em vez de estar trabalhando, está lá achando que a vida vai ser sempre aquilo ali. Isso não condiz com a vida cristã, essa não é uma postura cristã. Meus irmãos, nós somos ordenados a trabalhar para que o nosso trabalho ele seja benéfico para nós, como criaturas de Deus e filhos de Deus, como também seja benéfico para aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. O trabalho nos dá o alimento sobre a mesa, o trabalho nos dignifica, o trabalho nos ajuda a construir uma sociedade mais próspera, né? Imagine você se no Brasil todo mundo fosse preguiçoso, ninguém quisesse trabalhar, ninguém quisesse fazer nada. Como é que a gente teria nas relações internacionais condições de nos relacionar com outros países, ter algum produto para oferecer e ter condições para comprar? Não teríamos, né? Meus queridos irmãos, o trabalho, ele deve ser benéfico para nós e para os outros. E eu queria que você observasse comigo aqui as palavras lá em Atos, capítulo 20, versículo 34 e 35. Veja essa passagem
como ela nos mostra essa relação que o trabalho tem em nossa vida, né? Por favor, alguém pode ler Atos 20, 34 e 35? É bom marcarem, fazer as marcações aí, para depois vocês meditarem um pouco mais de tempo, tá bom, meus irmãos? Eu sei que está na revista, mas é bom marcar, escrever. Por favor, quem encontrou pode ler em voz alta. Atos 20, 34 a 35. Olha, quem está dizendo isso? Paulo, né? Essas mãos diz respeito ao quê? O trabalho. Qual era o trabalho do apóstolo Paulo? Vocês sabem? Fabricar tendas, né? Ele lidava com a matéria-prima que nós lidamos, Mirelle, com couro, né? Trabalhava com couro para fazer as tendas com couro animal, né? Então, Paulo está dizendo, com essas mãos aqui, eu trabalhei, e aí o trabalho, fruto do seu trabalho, foi tanto para ele, como também para aqueles com quem ele convivia. Então, o trabalho tanto foi benéfico para ele, como para as pessoas com quem ele convivia, e isso mostrando para nós, irmãos, que o trabalho ele tem essa finalidade de ser uma bênção também na vida daquelas pessoas com quem a gente convive, né? E é um privilégio, é um privilégio. Esses dias eu ouvi uma pessoa muito agradecida, né? Porque os irmãos da igreja estavam doando muitos recursos para abrir um campo missionário, para enviar missionários para outros países, né? A pessoa estava muito grata. E aí, ela, na sua gratidão, eu refletia, irmãos, como é interessante. Todas as vezes que a gente dá alguma coisa, essa coisa é dada, e é uma bênção para a vida de alguém, imediatamente a pessoa identifica assim, foi bênção de Deus, é bênção de Deus. E já parou para pensar que quando você dar alguma coisa para um servo do Senhor, ou então investe no reino de Deus, e o seu dinheiro é identificado como bênção, em outras palavras, o que está sendo dito você é um instrumento de Deus. As pessoas estão dizendo, você é um instrumento de Deus, porque você está dando, abençoando com o fruto do seu trabalho, outra pessoa, a obra do reino, missionários, aqueles que necessitam. Então, meus irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz que melhor é dar do que receber. Porque quando damos, nós estamos ali sendo instrumentos de Deus, nós estamos sendo identificados como um canal de Deus para ser bênção na vida dos outros. Então, meus irmãos, que a gente se deleite, né? E nesse privilégio que Deus nos dá, né? Deixe de ser mão de vaca, né? Abre mais a mão, a liberalidade é um dom, abençoa quem necessita, seja um instrumento de Deus, isso certamente vai trazer grande gozo, grande alegria ao seu coração. Meus irmãos, é importante lembrar que é Deus quem dá o fruto do nosso trabalho. Então, na perspectiva cristã, nós trabalhamos com a certeza de uma coisa, é Deus quem vai nos dar o fruto do nosso trabalho. Tiago, ele vai nos orientar muito claramente nesse sentido. Veja o que diz aí Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Acompanhe na sua Bíblia. Quem encontrou pode ler Tiago 4, 13 a 15. O que é que diz aí? Até o 15. Então, é tolice determinar e achar que vai acontecer as coisas como nós queremos. Por quê? Porque as coisas só vão acontecer se Deus quiser. Quando a gente diz se Deus quiser, não é força de expressão apenas não, viu, meus irmãos?
Não é só uma maneira que às vezes a gente nem sequer reflete no que a gente está dizendo, né? Na verdade, a gente está dizendo, Deus é soberano e Ele é quem vai dar o fruto, fazer a semente crescer, a árvore crescer e dar o seu fruto. É Ele quem faz isso. Em termos práticos, a gente faz a nossa parte, a gente se prepara, a gente se capacita profissionalmente, né, mas é Deus quem vai fazer com que o nosso trabalho prospere. Eu experimento isso na prática, meus irmãos. Eu estava dizendo ali, irmão Elinaldo, da Gonzaga, os irmãos no culto dos homens, né, a gente faz um trabalho, eu, Mirelle e o Caleb também, que ajuda lá, na Artes Coro, e a gente, irmãos, dificilmente a gente faz divulgação de qualquer coisa. Simplesmente a gente faz, as pessoas sabem, e olhando o que a gente faz, as pessoas acabam divulgando para outras pessoas. De maneira que faz um bom tempo que eu disse, não, quando diminuir o trabalho, lá a gente vai, eu vou descansar um pouco mais. Mas não diminui. Essa semana agora, irmãos, a gente fez muitas Bíblias, e eu disse, pronto, vou começar a próxima semana, pelo menos na segunda e na terça-feira, tranquilo, sem me preocupar, porque a gente não tem tanto trabalho assim. Aí quando é agora de manhã, chega um bocado de Bíblia para a gente fazer. Então, o que é isso, irmãos? Quem é que faz isso? Deus. Deus. Não tem explicação. É Deus que faz. Agora, qual é o nosso papel? Estarmos preparados, né? Estarmos preparados para que a gente possa, de fato, colher o fruto daquilo que a gente está fazendo. Meus irmãos, para o cristão, o trabalho, longe de ser o mal necessário, é uma fonte de bênçãos materiais e espirituais, sendo um aspecto da sua vida espiritual e da sua adoração e obediência a Deus. Então, essa é a perspectiva cristã sobre o trabalho. Agora vem a pergunta, é essa visão que vocês têm do trabalho? É assim que vocês veem o trabalho que vocês têm feito? Alguém quer falar? Amém, né? É sinal de que vocês estão vendo, né? Amém, assim. A gente está aprendendo aqui, né? Talvez alguma coisa ou outra aqui, sei, opa, isso aqui não era bem assim que eu pensava, né? Mas que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, até a perspectiva que Deus nos dá dessa atividade tão honrosa que é poder trabalhar. Preguiçoso, a preguiça não honra a Deus, porque Deus não nos criou para vivermos na preguiça. Deus nos criou para a gente poder fazer o trabalho, né, fazer aquilo que Ele nos deu para fazer e o Seu nome ser glorificado através das nossas atividades. Amém? Dizia-se que na época na época da Reforma Protestante, século XVI, havia um marceneiro, né, que trabalhava e ele fazia cadeiras e mesas, e as pessoas sempre queriam ir comprar as mesas e cadeiras dele. O que muita gente não entendia é que quando chegavam no mercado, estava lá as cadeiras e as mesas dele, e estava do lado dele o concorrente fazendo as mesmas cadeiras e as mesmas mesas. E aí perguntavam, por que o pessoal só vem para comprar aqui com você? Porque todo mundo chegava lá, mas todo mundo só corria para a marcenaria lá daquele irmão. E aí alguém chegou perto de uma cadeira que ele estava a vender, levantou a cadeira pelo fundo e mostrou o fundo da cadeira. E aí quando ele mostrou o fundo da cadeira, aquela pessoa que perguntou, a pessoa percebeu que com a mesma delicadeza e arte que ele fazia o que era visível, que estava diante dos olhos, ele também fazia aquilo que estava escondido aos olhos. Aí perguntaram a ele, mas por que você faz assim? E ele disse, porque eu faço para a glória de Deus. E isso é o diferencial, irmãos. Esse é o diferencial. Quando você faz por dinheiro, você faz só para agradar os olhos. Mas quando a sua motivação é a glória de Deus, você faz de forma boa aquilo que está diante dos olhos e aquilo que está escondido. Aquilo que as pessoas não vão ver, mas que está lá. E um dia talvez alguém até veja. Então a gente tem que fazer com esta motivação. Eliane? Amém. Glória a Deus por isso.
Uhum. Aham. Uhum. Que benção, Eliane. Foi mesmo. Meu Deus, deve ser desesperador. Glória a Deus por isso. Aham. Que bom, Eliane. Que bom. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus. É, isso é bonito. Isso é bonito e bom de ouvir, né? Vendo o nome do nosso Deus ser glorificado. Glória a Deus por isso. Você está fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Eu acho que você acabou de dizer uma coisa muito importante. Essa é a missão que Deus me deu. Eu acho que quando você tem essa sensação de missão, isso faz toda a diferença, né? Pois é. Aham. Glória a Deus por isso. Eu acho que o contrário disso aí, Eliane, é você fazer um trabalho por dinheiro. Por dinheiro. É muito diferente. Quando você faz por missão, é muito diferente do que você fazer por dinheiro, inclusive para você. Você pensa de manhã o seguinte: eu vou fazer o que eu vou fazer, porque é a minha missão de vida, eu nasci para isso aqui. Aí quando você faz por dinheiro, você, caramba, e de novo, ai, mas eu tenho que ir porque eu tenho meu mundo de conta para pagar, tenho um boleto para pagar, né? É uma motivação muito diferente. Quando você tem a missão de vida naquilo que você sabe. O dinheiro, ele toma uma posição que não é a dianteira, ele não é o alvo, o dinheiro ele vem a reboque, o dinheiro ele lhe segue. É diferente quando você está na missão, na vocação que Deus te chamou. E eu falo aqui de vocação, não estou falando de vocação ministerial. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo ensinar. Eu amo pastorear. Eu fui chamado para isso. Tem gente que diz assim: eu não sei como é que você aguenta. Eu aguento. Né? Eu aguento. É vocação, irmãos. Agora, tá aqui por conta de dinheiro, isso aí nem se discute. Não é essa a minha motivação. Eu não vejo vir para aqui e ficar pensando: eu tenho que ir para a igreja, meu Deus. Muito pelo contrário. E eu acho que os meninos lá em casa, eles já, essa semana, a gente na quarta-feira, eu fui fazer uma ressonância e saí muito tarde lá da ressonância, e no joelho, eu estou com um estralado no joelho, e saí de lá muito tarde, aí não pude vir para aqui na quarta-feira. Aí o que foi que aconteceu? Bernardo, a gente não vai para a igreja não, é? A gente não vai para a igreja não. Ele passou a semana todinha, hoje a gente vai para a igreja. Eu digo: não vai, no domingo. Mas aí chegando na sexta, hoje a gente não vai. E eles percebem que não é nada forçado, tá entendendo? Não é uma questão de estar lá por outra razão, senão para gozar da comunhão com os irmãos e adorar o nosso Deus. Então, o senso de missão é muito importante. Diga, Axa. E é. Aham. 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 Pois é. Aham. Aham.
faz a diferença, né? Aham. Aham. Já passou. Isso acontece demais, né? Meus irmãos, o ponto 2, eu estou vendo que o tempo já está bem extrapolado, eu vou passar aqui um pouco rápido, mas aí no ponto 2, vamos ver agora a liderança profissional na Bíblia. Será que a Bíblia, ela fala sobre alguma atividade profissional desenvolvida pelos servos de Deus, e o que é que ela nos orienta? Eu queria destacar para vocês 2 exemplos de profissionais que a Bíblia nos mostra. O primeiro deles, José do Egito. Irmãos, José recebeu, né, da parte de Deus e através ali de Faraó e Potifar, responsabilidades muito grandes dentro do Egito. O Egito na época, irmãos, era a maior nação, a nação poderosa da época era o Egito. E Deus fez com que José, um servo dele, assumisse o lugar de administrador, né, ali no Egito. Ele era o administrador dos recursos do Egito. Maior do que ele, só Faraó. Mas abaixo de Faraó, ele administrou, e administrou tudo de uma forma, né, louvável, a ponto, né, de cumprir a sua função, tanto abençoando aquela nação, que era uma nação ímpia, né, como também abençoando e guardando o seu povo, porque a administração de José, irmãos, foi uma administração que a gente vê a mão soberana de Deus guardando o seu povo, trazendo Jacó e os seus filhos para estarem ali guardados entre a maior nação da época, o Egito. Então, José é um exemplo de um profissional que, pelo desenvolvimento das suas atividades, foi reconhecido e colocado em lugar de honra, em lugar de liderança. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia é do profeta Daniel. Daniel foi levado cativo ali à Babilônia, mas no relacionamento que ele tinha ali, na fidelidade que ele tinha ao seu Deus e naquilo que ele exercia, como diz a palavra, né, que era com espírito excelente que Daniel fazia o que fazia. O que é um espírito excelente? Fazendo com a motivação correta, para a glória de Deus, para honrar a Deus. E o que foi que aconteceu com Daniel? Daniel, meus irmãos, ele foi posto numa posição de presidente, né, dos 3 presidentes do reinado. Daniel se tornou um desses presidentes. Então, a gente vê, irmãos, exemplos de servos de Deus, de bons profissionais que Deus honrou a posição deles e a função deles, né? Cabe, irmãos, ao fiel, a nós, reconhecer que, por meio de seus esforços, foi o Senhor Deus quem o elevou à posição que ocupa. Então, Deus tem dado a vocês o privilégio, a posição que vocês têm, né? E a gente precisa reconhecer, irmãos, quem nos dá essas posições? É Deus quem nos dá. É Deus quem nos dá inteligência para que a gente possa, né, aí galgar posições na nossa profissão. É Deus quem nos dá inteligência para termos o reconhecimento na atividade que a gente desenvolve. Aquele, irmãos, que é patrão, ele deve exercer o seu papel segundo a palavra do Senhor. E aí, o que a palavra do Senhor nos orienta? Primeiro, não deve explorar os seus trabalhadores, né? Não deve explorar os seus trabalhadores. Por favor, alguém leia Levíticos 19, 13. Esse texto está lá no contexto do Antigo Testamento, mas o seu princípio, né, continua válido, né, para nós hoje, em termos de manter essa relação, né, de zelo por aqueles que são trabalhadores, que estão debaixo da nossa liderança. Por favor, alguém leia 19, 13. O que é que ele está dizendo aqui? O princípio é válido. O princípio é o seguinte: quem é o jornaleiro? O jornaleiro não é o que entrega jornal, não, viu, irmãos? Jornaleiro recebe esse nome porque ele cumpre uma jornada, né? Então, não tem uma jornada de trabalho, ele é chamado de jornaleiro porque ele tem uma jornada de trabalho. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, a pessoa trabalhou o dia todinho, né? Cumpriu sua jornada e você tem que pagar o salário dele, o trabalho dele. Ele está dizendo, não retenha, porque se você reter o dinheiro do trabalho dele, como é que ele vai ter o que comer, comprar e sobreviver, né?
Então, a instrução é: não oprima o seu trabalhador. E esse princípio continua sendo válido para os nossos dias. Porque, às vezes, na posição de liderança, né, algumas pessoas acabam se utilizando, né, da posição que tem para trazer opressão, para oprimir o seu empregado. E longe dos crentes, isso deveria estar longe de nós, essa postura de oprimir aqueles que têm nos prestado seus serviços, né, os empregados que Deus tem nos dado. Além disso, irmãos, o patrão, né, não deve ter o seu sucesso e prosperidade à custa dessa opressão. Às vezes tem gente que prospera exatamente roubando os seus trabalhadores. Quer ver um exemplo disso? Às vezes está lá, a empresa está prosperando, aí o dono da empresa não paga INSS, não paga FGTS, ou seja, os direitos que deveriam ser entregues ao seu trabalhador são retidos e a empresa prospera. O trabalhador recebe seu salário lá, parece que está tudo certo. No dia que precisar do FGTS, não tem. Não tem. Então, meus irmãos, o que é isso? Prosperidade à custa da opressão dos trabalhadores. A palavra do Senhor é muito clara em que isso não pode acontecer. Veja o que diz aí Tiago 5, versículo 4. 5, 4. E outra pessoa já vê Colossenses 4, versículo 1. Por favor. Estamos caminhando para os finalmente. 5, 4. Ou seja, o patrão que retém o direito do empregado, ele está sob o juízo de quem? De Deus. Deus está vendo para ele, ele não está fazendo a coisa, ele pode materialmente prosperar, mas aos olhos de Deus ele está fazendo o errado e Deus vai pedir conta disso. Por favor, Colossenses 4:1, pode ler? O que é que diz? Colossenses 4:1, palavras do apóstolo Paulo. Olha aí, senhores, não oprimam os seus servos, porque vocês também são servos, Deus é Senhor de vocês. Então, Paulo lembra desse pequeno grande detalhe, para que aqueles que estão em posição de liderança saibam tratar os seus empregados. E para a gente finalizar, né, como é que a Bíblia nos orienta, então, a liderança profissional na prática? E aí tem a ver com a ética, o nosso comportamento, a nossa postura. Nós vamos destacar aqui duas verdades sobre a liderança no ambiente profissional. E aí tem a ver com a nossa posição de liderança. Às vezes, no ambiente profissional, nós somos líderes e liderados ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa posição é uma posição relativa. Em relação àqueles que estão trabalhando sobre a minha ordem, digamos, eu sou um gerente ou eu sou um subgerente, aqueles que estão sobre a minha ordem ali, eu sou líder e eles são liderados. Mas em relação ao gerente regional, digamos, eu sou o quê? Eu sou um liderado, eu não sou mais líder. E essa é a relação que nós experimentamos quando estamos trabalhando numa empresa organizada, né? Estamos ali como líderes e como liderados. E aí, ao estar liderando ou sob liderança, o cristão ele não pode de forma alguma abrir mão da sua fé, seja ele na posição de empregado, seja ele na posição de patrão, seja ele na posição de líder ou na posição de liderado. Alguém já disse algo que é verdade. Quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Tem gente, irmãos, que é simples.
acumulando, 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 sem usufruir do que Deus tem dado a vocês. Sabe por quê? Salomão vai dizer, depois vocês leiam lá em Eclesiastes, né, que não é sábio a gente juntar e ficar só com o desejo de ter o que a gente poderia ter, mas a gente não vai ter, porque a gente está juntando. É aquela história, você está juntando, aí você tem lá um dinheiro bom no banco, mas você fica dizendo, eu queria tanto viajar, tem um dinheiro lá e não viaja. Que aflição você está sofrendo. A sua vida amanhã pode se acabar, né? E aí você vai perceber que não usufruiu de nada do fruto do teu trabalho. Usufrua, claro, com moderação, com sabedoria, para você não se endividar, né? A gente usufrui quando a gente tem condições, né? Quando não tem, a gente trabalha para que o usufruto seja mais honrado, para a gente poder chegar e dizer assim, ó, estou comendo dessa comida, mas eu sei o quanto eu trabalhei para comer dela. Estou viajando, mas eu sei o quanto eu trabalhei para viajar. Como é honroso isso, irmãos? Como a gente valoriza essas coisas, né? Então, que Deus nos ensine, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Alguém quer fazer alguma colocação? Que você quer falar? Que você está com a carinha de que quer falar e... Amém, glória a Deus. Eita. Uhum. Pois é. Amém, amém. Glória a Deus por isso, né? E que é um trabalho, pois é, o trabalho de casa, irmãos, infelizmente muita gente desvaloriza, mas é um baita de um trabalho, viu, meus irmãos? Eu vejo minha esposa, hoje sábado, hoje ela tirou para limpar a casa, eu saí para dar aula de manhã, cheguei à tardinha, ela estava ainda agarrada lá, ajeitando coisa, eu digo, meu Deus do céu, esse trabalho não termina mais não, E a gente quer chegar ao fim do sábado com ela um pouco descansada, mas não tem jeito, né? Mas é bênção de Deus, né, irmãos? Vamos orar? Meu Senhor, muito obrigado, Senhor, por aquilo que nós ouvimos nessa noite, que esse ensino, Senhor, abra os nossos olhos para agradecermos mais pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, para nos dar sabedoria também na forma como agir na atividade que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, abençoa a tua igreja, o teu povo aqui, a minha vida, Senhor. Eu só tenho que te agradecer por tudo que o Senhor tem concedido à minha família e a mim, dar-nos saúde cada vez maior, para que a gente possa desenvolver bem o trabalho que o Senhor tem nos dado. Abençoa meus irmãos, seja com eles, e amanhã no dia do Senhor, que eles possam usufruir do trabalho que o Senhor tem lhes dado. Pai, que eles possam também aproveitar aquele dia de descanso para adorar a Ti, para exercer atos de misericórdia para com seu próximo. Meu Pai, eu te peço assim, recebe a nossa gratidão, leva-nos agora para os nossos lares em segurança, assim eu te oro, grato, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.